Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Spot Show, seu programa de esportes na web, uma forma diferente e única de falar sobre esportes. Eu sou Marcelo Lopes, fundador do Cuca Beta, apresentador do programa Spot Show. Programa Spot Show há 3 anos no ar. Eu apresento junto o programa junto com o meu amigo Jorge Carlos Júlio e Luiz Taioli, eles dois que estarão amanhã conosco às 20 horas. Programa Spot Show de segunda a sexta, sempre trazendo um convidado, sempre falando de esportes olímpicos e paralímpicos e também de modalidades que estão crescendo cada vez mais. E hoje a gente vai ter o prazer de receber uma pessoa assim, que ama esportes aquáticos, é editor-chefe da Swim Channel, revista sensacional de natação, a nossa base de informações da natação aqui. Então, daqui a pouquinho conosco, Patrick Winkler vai estar conosco aqui, falando um pouquinho da carreira dele de atleta, nadador, hoje atleta de paddleboard e também editor-chefe da revista Swim Channel, tá bom, galera? Então, daqui a pouquinho, não perca, programa Spot Show começando com o Patrick Winkler conosco aqui, galera. Lembrando, segunda-feira nós vamos, se você gosta de natação, na segunda-feira nós vamos estar recebendo aqui a Bettina Loscheider, atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista, vai estar conosco aqui para um bate-papo muito bacana, vai ser muito legal. Nós vamos estar recebendo a Liana Coelho, criadora do perfil Mulheres do Esporte Oficial, falando sobre esporte feminino aqui conosco na terça-feira. Na quarta-feira nós vamos conhecer o projeto Talentos do Capão, vai estar conosco aqui, vai ser muito bacana o nosso bate-papo, com certeza vocês vão adorar. Nós vamos convidar Márcio Cerquilho, sim, Márcio Cerquilho, atleta da Seleção Brasileira de Curling, vai estar conosco, o Pote do Gelo aí vai estar conosco aqui. Tá bom? Bom, já dividindo a tela comigo, já conectado, chegando em alto estilo. Essa live Boa noite, com certeza vai ser bem alegre aí. Quem não viu as lives da Swim Channel tem que ver que, além de papo sério, também é um papo bem alegre, bem descontraído, tratando assuntos importantes. Seja bem-vindo, Patrick. Boa noite, Marcelo. Pô, parabéns aí pelo programa. Falar de esportes em geral e amplitude de outras modalidades é muito difícil, muito legal. Acompanho muito aí tudo que vem feito pelo esporte e eu acho que essa amplitude de temas, pô, super bem-vinda. E acompanho todos os seus entrevistados, é sempre muito interessante. Parabéns. Legal, obrigado pelo elogio. Vou dividir com meus amigos Jorge Carlos, Júlio e Luiz Taioli, que só durante uma vez por semana agora vem comigo aqui, já que estamos fazendo pelo nosso Instagram as lives aqui. Patrick, pô, tem muita história para contar, né, cara? Muita paixão aí de esportes aquáticos, né? Fora esse empreendimento sensacional que é a Swim Channel, né, cara? Então, assim, conta um pouquinho aí como é que começou a sua paixão pela natação e também pelos esportes aquáticos, né, cara? Eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro. Eu moro em São Paulo há muitos anos, né? Me mudei para cá com 13 anos, mas eu passei minha infância inteira no Rio. E numa época onde, a década de 80, o Rio de Janeiro era muito forte na natação. Né? A disputa entre Flamengo e Fluminense e deixava o Campeonato Carioca bem mais forte. Mas eu comecei a nadar porque a minha mãe era sócia-atleta do Fluminense. Ela me teve muito cedo e ela não tinha dinheiro para pagar uma babá. Então, ao invés disso, ela fez uma conta que se eu tivesse aula para criança no Fluminense, seria mais barato do que ter uma babá. Aí ela foi lá e me jogava de segunda a sexta porque não tinha dinheiro mesmo. Aí que eu comecei a nadar. Sensacional essa, sensacional. Que bom que bom, acho que o esporte agradece que a sua mãe não tinha grana para pagar babá, cara. Achou muito mais viável. Aí foram vários anos no Fluminense, todo o aprendizado. Aí uma breve passada relâmpago no Vasco e aí eu fui Flamengo, onde eu fiquei 7 anos no Flamengo. E realmente aprendi a competir a nadar, fui mirim, fui petis, fui infantil. Então aí no Flamengo é onde eu me desenvolvi como criança mesmo. Adolescente, eu considero depois dos 13 anos, 14 anos Pinheiros, mas como criança, o Flamengo foi extraordinário. Que bacana, cara. Não, sensacional, sensacional. Ah.
E aí você foi continuando na natação e aí depois você veio para São Paulo, foi isso? Aí eu tive uma excelente fase no Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, o Flamengo é um clube, até hoje, os técnicos são basicamente os mesmos, você mantém um contato de longevidade, e no ano que eu me mudei de São Paulo do Rio para São Paulo, eu fui campeão carioca, ganhei 5 medalhas de ouro, que era o máximo que uma pessoa poderia conseguir no Campeonato Carioca. Aí nadei 100, 200 livres, 100 borbo e os revezamentos. E aí meu pai teve a oportunidade de emprego em São Paulo, aí eu vim na metade da temporada. E aí, diretamente, a gente foi direto para o Pinheiros. Aí, no meu primeiro dia de São Paulo, primeiro dia, eu conheci todos os meus melhores amigos até hoje, que são meus melhores amigos, e o Albertinho. Tudo no mesmo dia. Então, foi em 91, para mim, foi o ano da mudança, onde eu virei paulista. Aí, abracei São Paulo mesmo. Legal, cara. Não, sensacional. Eu acho que você tem essa frase é muito forte, né? Meus melhores amigos até hoje. E nós estamos falando de 91, né? Então, esse é o poder que o esporte nos proporciona enquanto atleta, enquanto apaixonado por esporte, né? Acho que isso é sensacional. É, maravilhoso, né? Porque quando eu mudei do Rio para São Paulo, eu amava muito o Rio de Janeiro, ia muito para a praia. Mas a vida cotidiana de um nadador de performance com 13 anos é estudar e nadar, nadar e estudar. Estudar, nadar, nadar e estudar. Então eu não senti muita diferença do Rio para São Paulo. Nessa, eu treinava de madrugada, ia para a escola, treinava à tarde e dormia cedo. Era basicamente isso. Então me adaptei muito bem a São Paulo. E aí tive um excelente nas categorias infantil e juvenil. Eu recebi melhor performance, melhor índice técnico, melhor atleta do Pinheiros, numa fase onde eu fiquei muito próximo ao Albertinho. E eu fui ficando velho, virando juvenil, virando júnior, e coincidentemente ele foi ganhando, se promovendo, né? Então ele virou técnico do juvenil, júnior. Então basicamente eu fiquei 9 anos preso ao Albertinho no Pinheiros nessa fase da década de 90. Bacana. Não, Bárbara, sensacional. E aí, quando é que você parou, vamos dizer assim, de nadar e começou a se aventurar em outros esportes aquáticos? Porque também você tem uma história muito bacana em outros esportes aquáticos, né? A Catarina quer dar um oi aqui, ó. Oi, Catarina, tudo bom? Oi, tudo bom? Tudo jóia. Eu sempre surfei, né? Até sempre surfei com todas as pranchas, sempre pratiquei outras modalidades. E mesmo quando eu era infantil, juvenil, júnior, eu ia para as competições de Santos, levava a prancha e surfava depois do evento. Sempre pratiquei. E aí, em 99, eu tive a felicidade de morar um ano na Austrália. E lá na Austrália, eu conseguia treinar de manhã, conseguia surfar eventualmente à tarde, e eu comecei a remar de paddleboard na Austrália. Então, eu treinava de segunda a sexta, eu treinava forte mesmo, eu treinava duas sessões de 8.000, bem pesado. E aí, no sábado, eu morava em Maine, era o melhor nadador de Maine, né? Porque lá a piscina é por bairro. E aos sábados, a minha técnica e o meu técnico, eram dois, falavam, por que você não treina no mar? Aí é frio pra caramba, né? Eu falei, posso treinar no mar, não me custa nada. Aí todo sábado eu nadava 4 quilômetros no mar e eu puxava o pessoal salva-vidas lá. E ao fim do treino, eles surfavam também de paddleboard. E eu remava e comecei a surfar em 99. Me apaixonei pela modalidade, tô falando em 99, Marcelo. Não, eu tô Primeira geração de abismado, cara. brasileiros que foi morar na Austrália. É a Cara, primeira. E aí, quando eu voltei de lá, eu voltei com uma prancha dessa no avião. Então, hoje, é comum você ver pessoas com prancha grande no aeroporto. Em 99 não era. não. Então, já me aventurei e trouxe para cá. Tem até hoje essa prancha, esse paddleboard. E aí que eu comecei na modalidade. A pergunta que a gente tem que fazer, porque aqui é uma live super descontraída, ela coube na sua casa, no seu apartamento, a prancha, ou você não imaginou isso também? Olha, eu deixei na minha casa de praia lá em Ubatuba. E ela ficou lá durante muitos anos. E eu usava ela 3, 4 vezes por ano. Depois que eu resolvi voltar à modalidade. Mas hoje 10,6 é relativamente pequeno. Quando eu fiz a prova Molokai Oahu, no Havaí, eu usei uma 18 pés, né? Então eu uso muito 14 pés, 12 pés, 18 pés. Eu utilizo equipamento muito grande. Então aqui na Swim Channel,
lá eu tenho um guarda-volumes aqui de prancha grande, então eu abuso um pouquinho da estrutura da Swing Channel. Não, bacana. Vamos um dia mostrar isso aí. Vamos mostrar o seu guarda-volume aí, que acho que vai ser bem interessante aí, né? Pô, a galera aqui colecionando prancha. Não, sensacional, sensacional. Cara, me fala uma coisa. Eu já te conheci, você já estava fazendo maratona aquática, né? Aliás, foi uma prova extremamente gozada, que a gente foi viajar junto, né? E Foi em conhecer. Santa Catarina, né? Ai, Bombinhas, né? Ai, Bombinhas. Sensacional. Mas me fala uma coisa. Você lembra dessa prova, Marcelo? Eu lembro. Você lembra que eu tomei uma penalidade de 30 segundos? Que, assim, hoje eu sou muito amigo do Marcos Pinheiros, que é o maior produtor de eventos de Santa Catarina. E acho que foi em 2003, né? A natação ainda não era estilo de vida, né? Ainda a maratona aquática era um pouco restrita. A gente viajou para Bombinhas, eu nadei de sunga, uma galera de roupa de borracha, eu fui espremido, tal, tudo, aí virei um sanduíche, tive que dar uma abraçada que pegou o ombro de um nadador, eu tomei 30 segundos e perdi a prova lá, mas valeu a experiência. Não, foi 2005, cara. Foi 2005. 2005 essa prova. Foi 2005. Caramba, hein? Foi muito gozada essa prova. Fora tudo, né, cara? Bate o carro, enfim, foi. Ah, é verdade. É verdade. Foi. Policial, levanta a mão para cima, levanta a mão pra cima. Não, foi sensacional. Isso aí fica uma live inteira aqui. Mas vamos em frente, cara. E quando é que você voltou a fazer o paddleboard, né, cara? Que você começou a competir com as provas e você fez provas sensacionais aí de paddle, né, cara? Então, assim, eu considero que eu parei de nadar competitivamente em 2002. Depois disso, eu sempre me mantive em forma. Sempre me mantive em forma. Mas eu não tinha mais obrigação de treinar, competir. E a partir de 2002, eu sempre considerei uma coisa que é cross-training. Por exemplo, hoje eu surfei durante 3 horas. Então, a natação não me faz falta, né? Eu nado só 2 vezes por semana. E às vezes eu falo isso, o pessoal, pô, 2 vezes só por semana, é porque um dia de aeróbico natação, um dia de aeróbico de sup, outro de surf, e dá para mesclar, né? Eu parei de competir em 2002, aí depois eu só prova que eu escolhia porque eu gostava, ou um ou outro jogos abertos no interior que eu participei a pedido de, não por dinheiro, a pedido de técnicos, amigos meus. Uhum. E aí beleza, mas aí no ano de 2010 abriu a raia da USP e eu comecei a remar de stand-up e gostei muito. E quando eu comecei a remar de stand-up em 2010 eu fiquei mais forte fisicamente. E quando eu fiquei mais forte fisicamente, eu voltei a dar alguns tempos de 200, 400, 800 livre, muito interessante para uma pessoa com mais de 30 anos. E aí comecei a gostar. E aí o técnico da raia, que é o Amendoim, o pioneiro do stand-up no Brasil, ele falou, pô, você já remava de paddleboard, você é nadador e rema bem de sup. Se eu te treinar no paddleboard, você consegue se recuperar rápido e ter resultado. Daí comecei a treinar a partir de 2011, 2012, o paddleboard. Aí já são 8 anos que eu dedico como modalidade principal. Explica, Patrick, explica pra galera o que é o paddleboard, porque assim, né, a família aqui, o pessoal que vai passando aqui, muitas vezes não conhece. Apesar que a gente sabe, se você fizer uma busca na internet, a quantidade de hashtags aí que o pessoal vai atrás é sensacional. É um esporte que vem crescendo muito, muito mesmo. Explica pra galera qual o tipo de prancha, qual a quilometragem, vamos dizer mais ou menos o padrão das provas. O paddleboard, ele é tradicional remada rústica utilizando somente os braços. Então, é uma modalidade de origem polinésia. Tem várias modalidades de origem polinésia que estão explodindo. Canoa havaiana, stand-up paddle, caiaque oceânico. Mas o paddleboard, que você só utiliza os braços, você deita nele e roda os braços de maneira alternada ou fica de joelho de maneira simultânea. É um esporte que já tem como modalidade cerca de 80 anos, mas como prática, desde 1700 os polinésios se locomovem assim. Então, é um esporte bem rústico. Deixa eu ver se eu acho uma foto aqui interessante. Fantástico. Galera do Basquete por 3x3 entrando aqui na nossa live. Um abraço para a galera.
Opa, então acho que não dá aqui. Então aqui, no caso, eu estou de joelho, Aham. né? E estou remando com uma prancha Bark, no caso. Aqui foi a seletiva para o Mundial. A seletiva para o Mundial no Brasil, ela chama-se King of Paddle. Tá. Então, hoje eu tenho a felicidade de ser 4 vezes campeão do King of Paddle. E é um esporte que, relativamente, você nada em cima da prancha, Aham. né? Mas é lógico que o domínio do equipamento, um pouquinho de navegação é diferente do nadador. Então, você vai mesclando dois ambientes diferentes e é um prazer para mim remar com um paddleboard. A prova mais famosa do mundo chama-se Molokai Oahu, com 32 milhas, 54 quilômetros. E em 2017 eu realizei, fui o primeiro brasileiro que mora no Brasil, né? Tem um brasileiro no Havaí que já fez muitos anos atrás, mas que está aqui no Rio de São Paulo a realizar de maneira individual. Então, para mim, foi muito positivo. Muita gente passou a me apoiar, até financeiramente, depois desse evento. Então, muito legal. Não, bacana, é sensacional. E assim, né? É uma prova, uma modalidade antiga, né? Me fala uma coisa, para o iniciante, para a pessoa que quer fazer, ex-nadador, enfim, gosta de nadar ou gosta de estar em contato com a água, é uma atividade fácil para você aprender, para você se exercitar, Patrick? É sim, é uma modalidade super fácil. Por quê? Porque o stand-up, inicialmente, você tem que se equilibrar. O paddleboard, deitar é mais fácil. É lógico que é mais duro completar longas travessias, mas eu estou falando no dia zero, dia 1, 2, 3. É uma modalidade fácil de iniciar. Se você vai para uma praia sem onda, deita e vai se divertindo num paddleboard. E o grande segredo da remada é buscar os bumps oceânicos. Então, além de você remar, você consegue dar pequenas surfadas. Então, você se conecta bem ao oceano. É um pouquinho diferente da natação. É você surfar, mesmo que você nade a favor do vento, você não consegue entrar numa onda propriamente dita durante 10 quilômetros. No paddleboard, você consegue ir conectando. Não, sensacional. Ó, tem uma pergunta da Amanda aqui, se você puder responder. Fala aonde a gente pode praticar aqui em São Paulo, Patrick. Olha, em São Paulo, na Billings, tem 2 assessorias, né? Uma é a da Dani Paiva, que fica junto com o pessoal do triatlon, e a outra é do Ricardo Almada, que fica do outro lado da Billings. Então, só digitar a Dani Paiva ou Ricardo Almada no Instagram, já pode entrar em contato com eles. Eu treino na Raia da USP com o Vinícius Sanches, há muitos anos também, e algumas opções. E eventualmente na Guarapiranga tem o Yacht Club, né? E também alguns lugares, muitos free paddlers vão para Billings. Agora, o principal lugar hoje tem Santos, tem a guarderia da Recreio em Santos, tem São Vicente, tem Guarujá, tem Ubatuba, todo lugar tem um lugar de paddle. Mas se a pessoa está no Apetite Santos, você encontra bons treinadores também lá. Legal. Então já está aí o recado do Patrick aí. A Grazi está ainda aí ou não? A Grazi tá o Murilo Santos, técnico de Hebraica. A Amanda Mello, ela... Não, a Grazi está aí do seu lado ou não? A Kátia, a Catarina não. Catarina, não? Já foi embora? Então tá bom. Não, tá em outro lugar, tá com o Guilherme trabalhando, os dois estão trabalhando aí. Legal. Dá um recado, eu acho que você poderia falar até, tem um serviço bem legal aí na Sweet Channel, eu vi a Catarina falando essa semana, da avaliação na piscina, né, cara? Já que nós estamos dando dicas agora, nosso momento dicas aqui, fala um pouquinho, que eu acho que é bem legal esse serviço aí, né, que aí na Sweet Channel a galera pode fazer. Cara, deixa eu só dar um abraço aqui para um amigo meu, Maurício Ramos, do Tijuca Tênis Clube, grande nadador do Tijuca Tênis Clube aqui, mandando abraço. A Swim Channel, ela é uma empresa hoje consolidada e a gente chama de hub de natação. O nosso foco principal é a mídia, são notícias. A gente produz cerca de 6 a 7, 8 matérias por dia. E também a gente atua muito com loja especializada para os nadadores, águas abertas, aquatletas, piscina e tudo mais. E recentemente, na nova sede da Swim Channel, a gente tem uma piscina de 20 metros, onde a gente oferece uma excelência para natação e com serviço de análise biomecânica, utilizando o sistema Aquanex. A Catarina realiza e o Carlos César Costa, que foi meu companheiro de natação durante muitos anos,
ele também realiza o serviço de análise biomecânica aqui na Swim Channel. Então, a gente tentou deixar muito equipado. A Fiore, ela montou o cenário inteiro, bloco de partida, raia, termômetro, cronômetro, espelho, uma estrutura de placa. Então, a pessoa se sente bem adaptada à correção. E a gente faz educativos fora d'água, utilizando VASA, utilizando TRX. Então, mas é uma coisa muito nova. swimchannel.net tem as informações. Bacana aí, galera. Então fica aí a dica aí. Eu já confundi, chamei a Catarina de Graziella aqui. É a idade, meus amigos, é a idade. Tá faltando horas de sono aqui, impressionante. É que você ficou até tarde torcendo pro Glauco, por isso que você tá cansado. Essa semana a gente acompanhou. Essa semana a gente acompanhou também. Meu querido, fala uma coisa. Fora essa prova que você fez no Havaí, quais outras provas que você disputou? E também, se não me engano, você já foi para 4 ISA Games, né? Tá certo? O que é a ISA? Chama-se International Surf Association. Ela é a modalidade, ela é a entidade que rege o surf de pranchinha. Nas Olimpíadas não é a WSL, e sim a ISA. Ela também rege o longboard, o bodyboard, o stand-up paddleboard surf, o stand-up paddleboard race e o paddleboard. Ela é a nossa federação. E o Campeonato Mundial de Paddleboard e Stand-Up acontecem juntos, na mesma semana, na mesma praia. Eu tive a oportunidade de defender o Brasil durante 4 edições de Campeonato Mundial, no México, em 2015, Dinamarca, em 2017, China, em 2018 e El Salvador, em 2019. No meu primeiro Mundial, eu terminei em 19º, né? Fiz 2 provas, 21º. No meu último Mundial, que foi o ano passado, eu terminei em 6º lugar na prova longa. Evolui bastante nos últimos 5 anos com essas viagens. Então, elas contribuíram muito. A idade média do paddleboard é mais longa do que a natação. Então, no evento do Campeonato Mundial, você tem atletas ainda de 50 anos com resultados muito expressivos. Por exemplo, a seleção norte-americana, nesse último evento, um atleta tinha 25 anos, outro tinha 50. E o cara de 50 quebrou, fez tudo que tinha que fazer. Então, acho que é um pouco diferente da natação, né? Onde o equipamento e a experiência no mar acabam dando uma longevidade ao esporte. Que bacana. Então, galera, fica aí a dica, se você não conhece, né? Eu acho que é isso que é bacana. A gente tentar trazer pessoas apaixonadas e a gente poder apresentar cada vez mais esportes aqui. A gente fez, no programa de número 200, nós entrevistamos a Moa aqui, falando do stand-up. A Moa. Sensacional, história fantástica dela também aí. Né? Eu já viajei 2 vezes com a Moa já. Uma para a China e uma para El Salvador. A Moa, ela é guerreira. Uma mulher muito rápida. Não, sensacional. A história dela aqui tá lá guardado. Quem quiser ver, tá no nosso GTV, galera. E nosso canal de YouTube também. Então, assim, Patrick, vamos falar agora. Fala um pouquinho da Swim Channel, né, cara? Como é que nasceu a ideia? Quando é que nasceu a Swim Channel? Que hoje é referência não só para o Brasil, mas já também ganhou prêmios lá fora, né? Como veículo, né, de informação aquática aí. Eu não sou professor de educação física e sempre trabalhei com a natação. É uma coisa, uma raridade no Brasil. Ao final do meu TCC da graduação, que eu sou formado em administração de empresa no Mackenzie, eu sempre quis trabalhar com esporte. E na época eu gostava mais de surf do que de natação, embora nadasse melhor do que surfasse. Mas aí caiu uma ficha assim: poxa, se eu gosto tanto de esporte, por que eu quero trabalhar nas marcas de surf e não de natação? E aí conversei com a Speedo. Na época eu organizava eventos universitários, fui até a Speedo, bati um papo, e lá na Speedo, depois de muito negociar, eu consegui trabalhar no departamento de marketing da Speedo. Eu fiquei muito feliz, porque eu cuidava da natação dentro da Speedo. Fast skin, atleta, patrocínio, evento, CBDA e tudo mais. E aí, quando você vai envelhecendo, você vai entendendo as fragilidades do mercado. Pô, ninguém investe aqui, ninguém investe ali. Como é que a Speedo faz para se comunicar diretamente com o público, né? Tal. Você vai vendo alguns defeitos.
E também eu fui gestor depois da Arena. Então, quando eu trabalhei na Speed, quando eu trabalhei na Arena, eu falei, pô, eu entendo bastante do tamanho do mercado e algumas fragilidades. E aí eu fiz minha pós-graduação em gestão do esporte e o meu TCC foi o nascimento da Swing Channel, né? Porque quando você lança uma Swing Channel, você tem que ter uma credibilidade no mercado. E para ter essa credibilidade, você não pode ser tão novo. Então, com 30 anos, eu era um cara que vinha da natação, participava de muitos eventos, fui ex-gestor de marketing da Speedo e ex-gestor comercial da Arena. Então, quando eu sentava para conversar de negócios, o pessoal falava, esse cara entende do que ele está falando. E aí eu entendi que a Swing Channel podia nascer. Podia nascer. A minha maturidade com 30 anos, ela já dava essa perspectiva de que eu consigo viver só do que eu vender de publicidade de natação. É muito ousado. O pessoal falava, Patrick, você é maluco, você não vai aguentar, você não vai aguentar. E no meu primeiro ano de Swing Channel, eu consegui fechar Speedo, Arena, Fabiola Molina, Mormai, Rei Rainha do Mar e Fogo das Ilhas. Consegui fechar e consegui ter lucro. E o pessoal falava, poxa, você acreditou e você terminou o ano 1 com lucro e tal. E aí foi crescendo desde então. Foi sempre uma luta, mas eu acho que se eu tivesse lançado com 25 anos não daria certo. Eu já tinha uma maturidade para trabalhar com credibilidade. Ó, você deu duas dicas aí, ou duas sacadas empreendedoras muito fortes agora, né? Que primeiro você falou da sua própria maturidade, a maturidade do empreendedor, e hoje a gente vê até um processo inverso, né? Muitos jovens apostando. Na minha época, na sua época, a gente queria montar banda de rock, né? Agora o jovem quer montar startup, né? Mudou um pouco, né? Um pouquinho aí. E você falou da sua maturidade, você falou de você se tornar uma referência no nicho, né? Então, com passagens pela Speed ou pela Arena, né? E aí, com essa credibilidade, com essa maturidade, você conseguiu aí montar a Swing Channel. E eu vou trazer uma terceira sacada aqui, você pode até me corrigir, que eu acho que foi uma coisa, vendo de fora, sensacional que você fez, que foi você trazer também pessoas que viviam, respiravam, tinham cloro na veia para fazer a Swing Channel junto com você, né, cara? Assim, quando você convida pessoas para um projeto como esse, você tem que estar muito seguro. E eu tinha, assim, quando nós dois viajamos para a travessia de 2005, eu considero que até 2007 a maratona em água, a natação em águas abertas era o quê? Era uma modalidade ok. Um negócio que não cheira nem fede. É legal, é saudável, é qualidade de vida, não era estilo de vida. Mas quando os Jogos Pan-Americanos de 2007 anunciou a entrada da maratona aquática e a Olimpíada de Pequim anunciou em 2008, além de eu ter uma maturidade no mercado, eu sabia que ia pular de 100 provas no Brasil para 1.000 em 10 anos. E foi o que aconteceu. Então, quando você mostra assim, Daniel Takata, Guilherme Freitas, Satiro Sodré, Alexandre Pusseldi, a gente trabalha no mercado assim, que o faturamento é isso, mas a possibilidade de crescimento é 10 vezes isso por causa disso e disso e disso. Além do cara já acreditar nas coisas que você fala, pô, esse cara entende dos resultados de 100 livros, de 400 livros, de 1.500, ele entende do quanto de dinheiro vai entrar. Daí todo mundo falou, Patrick, eu tô com você, tô com você, tô com você. Então, pô, você tem o Daniel Takata, o Guilherme, o Ciel, de Satiro, outras pessoas, eles acreditam no mesmo sonho e vão dando certo. E cada contrato que eu fechava, eu fazia questão de remunerar. Mesmo que seja pouco no começo. Mas a gente vai crescendo gradativamente. E foi sempre dando certo. Não, fantástico, fantástico. E você falou, acho que um time perfeito, 2007. Você falou agora, eu me lembrei, eu estava numa clínica nos Estados Unidos, da Associação Americana de Treinadores, em 2007, e teve uma palestra sobre maratonas aquáticas, com um encarregado, o head coach das maratonas aquáticas dos Estados Unidos. Ele subiu, era numa sala super pequena, tinha acho que no máximo 30 pessoas, e a primeira frase que ele falou, galera, águas abertas vale medalha na Olimpíada, então nós precisamos ser referência, ponto. Né? Não, assim, Marcelo, tem algumas coisas em 2007 que a galera esquece.
mas eu tinha uma verba de marketing pequenininha. E o Comitê Olímpico Brasileiro, eles tinham um contrato com uma marca e eles não conseguiam entregar produtos para natação. E daí eu falei assim, a gente consegue patrocinar os Jogos Olímpicos, né? Porque essa marca que patrocinava o Pan-Americano é muito forte, tem muito dinheiro. E você não conseguia ter duas marcas esportivas para patrocinar o Pan-Americano. E aí a Speedo conseguiu entrar porque só ela conseguia entregar o Fast Skin naquela época. Então a gente conseguiu fazer o contrato com o Pan. Até aí tudo bem. E a outra coisa, assim, a Poliana virou uma atleta da Swim Channel naquela época, porque ela já era vice, da Swim Channel não, da Speedo, porque ela já era vice-campeã mundial. Até aí tudo bem também. Só que todo mundo estava muito ansioso pelo Pan-Americano. E o que abriu o Pan-Americano, medalha 1, dia 0, acabou a cerimônia de abertura, Poliana Kimoto na água. Explodiu. Ali a maratona aquática mudou. Foi o dia que a Poliana, ela tirou prata, mas tudo bem. E aí todo mundo viu o que era natação em Copacabana, maratona aquática, Poliana Kimoto. Aquele foi talvez o principal marco da história da maratona aquática no Brasil. Talvez no mundo, assim. Porque o mercado brasileiro, em termos de festival esportivo, só perde para os Estados Unidos, de mexer no mercado. Acho que você sabe disso, Marcelo, né? Sim. Sim, não, é fantástico. É um mercado que só tende a crescer. E a gente acha que tem uma vantagem até maior que os americanos, porque a gente também é um país continental, mas a gente pode nadar todo ano, né? Todo ano, em algum lugar do país, pode ter. Então, realmente é um esporte que acho que veio para ficar e só tende a crescer cada vez mais. Pelo menos essa é a minha visão, né, de fora, acompanhando, né? E, graças a Deus, está começando também a ter uma profissionalização cada vez maior, né? Dos organizadores, dos patrocinadores, enfim. Está todo mundo entrando na roda, entendendo aí como é que funciona. E também, Marcelo, essa virada é uma virada que eu também considero muito importante, porque assim, quando eu e você éramos nadadores da década de 90, ou no início do ano 2000, a natação era qualidade de vida. É legal ser qualidade de vida, é legal você ter saúde, é legal você ser o esporte da terceira idade, é legal você ser o esporte da criança que acabou de nascer. Tudo isso não cheira e não fede. Mas depois de 2007, a natação passou a ser estilo de vida. Estilo de vida é mais legal e é mais evoluído de qualidade de vida, porque você gosta daquilo. Você não está fazendo porque faz bem, você está fazendo porque você ama. E aí você leva a família, leva o filho, vai para a praia, vai para onde não sei. Então, o estilo de vida é o que mais me atrai na natação, assim, uma conexão maior com a natureza, tal. Não só qualidade, acho que qualidade foi bom, mas estilo é mais legal. Assim, né? Você falando assim, eu me remeto ao skate, eu me remeto ao surf, né? Vamos falar até do surf, porque a gente vem entrevistando várias empreendedoras aqui do surf, sem falar do Brasil Storm, né? E sem falar também do que nós vamos entrevistar algumas pessoas da antiga do surf que começaram a criar essa história toda. Já está no nosso radar aí, a gente já está negociando para entrevistar. Vão ser lives sensacionais, eu tenho certeza. Você não acredita que todos os esportes eles deveriam tentar caminhar para um estilo de vida? Sim, mas não é tão fácil assim, né? Perfeito. É viável, mas não é toda a modalidade que conseguiria. No caso da natação, a gente é muito integrado com a natureza. É maravilhoso. Vamos nadar em Noronha, vamos nadar no Havaí, né? Vamos nadar no Alasca, enfrentar a natureza, né? Então, a natação ela é fenomenal. Eu acho que ela é... A gente, ao mesmo tempo, ela é indoor, né? E, ao mesmo tempo, ela é outdoor. Porque o fato do ser humano se desafiar é mais fácil transformar em estilo de vida. Eu vou dar um exemplo bem simples. Escalada de montanha. A galera vive para isso. Vive isso. E muita gente fala do Monte Everest. Cara, a natação é tão maravilhosa que eu falo que o Canal da Mancha, que você já atravessou, é o Monte Everest do Monte Everest. O Canal da Mancha é mais antigo. Eu acredito até que o pessoal que escalou a primeira vez no Monte Everest estava pensando na galera do Canal da Mancha, que foi muito anterior. Então, a natação, ela consegue. Eu só não sei se todos os esportes conseguem ser estilo de vida. Eu acho que assim, quando eu falo, né, eu falo mais para massificar, né?
E aí a gente só para na qualidade de vida, como você falou, que eu achei perfeito. De você trabalhar, né? De você falar assim, não, leve isso como estilo de vida, né? Você não precisa só levar para o alto rendimento, que é uma palavra que eu não gosto, né? O rendimento, vamos dizer, né? Então, enfim, mas eu acho que essa questão de você ter o estilo de vida, eu tenho visto essa transformação de estilo de vida com o futebol americano. O futebol americano brasileiro, ele tá com uma essência de estilo de vida, os times estão se formando em cima de comunidades, em cima de famílias, e eles começam a produzir coisas internamente. Então, eu chamo a atenção de você, a galera não acompanha, começa a acompanhar aí o seu time da sua região, que o Brasil tem mais de 300 times de futebol americano. Então, é uma coisa, um número que até choca, né? Você fala, caramba, mais de 300 times, né? É muito E as legal, né? pessoas pagam para jogar. Não são pouquíssimos. A gente pode falar que tem um time, 2 times, vai, que são profissionais. O restante não é. Então, é uma questão que acho que a gente precisa ficar de olho aí. Galera, Tem uma galera legal aqui, ó. Dan Leão, do Nado Sincronizado, Diego Mendes, do Surf e da Natação, Nando Grilo, do Pedalboard, Maurício Ramos, tá bem variado. A Catarina Ganzelli, tá bem variado aqui. Legal, galera. Sejam todos bem-vindos aí, Cuca Aberta, programa Spot Show, segunda a sexta-feira. Quem quiser, segue a gente lá, tem bastante esporte. Se você quiser vir aqui contar sua história, também seja bem-vindo, manda um direct pra gente. A gente vai ter o maior prazer para a gente poder impulsionar todos os esportes. A gente dá opções para a galera aí praticar o seu esporte aí. Posso falar mais uma do estilo de vida, Marcelo? Pô, pode, cara. Você manda, você é o convidado, meu querido. Assim, quando a Swim Channel nasceu no começo, as provas elas não eram tão famosas, né? E aí, teve um ano, acho que foi 2012, por aí, que o pessoal lá da Ilha do Mel, a prova ainda era muito pequena. E é uma prova lá que depois cresceu, cresceu até demais, mas em 2012 ela era muito pequena. E aí eu fui lá, nadei do Farol ao Forte, uma prova de 4 quilômetros, você sai de um ponto turístico e eu fui para outro ponto turístico. O cara me chamou porque eu era da Swim Channel, o Edgar, só que aí eu fiz um relato da minha viagem. Então, pô, eu fui para a Ilha do Mel, nadei, ganhei do pessoal do Curitibano, aí saí de 2 pontos turísticos, surfei depois e fiz uma puta viagem. E aí no mesmo ano, o pessoal lá do Amazonas, que é o Pierre, me ligou. Eu fiz a mesma coisa. Pus uma puta foto legal lá do Rio Negro, mas depois eu fiz um turismo, e depois eu fui pro Amazonas, depois eu pesquei. E aí depois, um mês depois, uma travessia de Noronha me ligou. Aí eu fui uma travessia de Noronha, a Swim Channel cobriu, foram 3 viagens seguidas. E, assim, essas 3 viagens deram muita audiência no meu Instagram pessoal. E eu acho que muita gente se influenciou. Por exemplo, o Samir, o Marquinhos, o Glauco, que já é mais velho do que eu. Muita gente falou, porra, o cara tá indo pra tudo quanto é lugar. O cara foi pra Ilha do Mel, Amazonas e Noronha. O cara tá vivendo um puta lifestyle. Então, eu acho que entre 2012 a 2014, eu, independente da Swim Channel, como um amante do mar, um amante eu acredito que influenciei muitas pessoas a falar, pô, vou lá então também, porque tá legal fazer isso, assim. E aí os donos de prova sempre voltaram a ligar para fazer uma comunicação Swim Channel e tal, mas eu sempre fiz a primeira edição de cada um e fui relatando. Gosto muito desse início da Swim Channel. Não, isso é muito legal. Você já fazia isso. Eu vejo alguns relatos seus já no paddleboard. Você também fazia isso, esse diário de bordo, né? E é fantástico. E é uma coisa que a gente comenta muito aqui, né? A gente aprende ouvindo histórias, desde criança, né? E esse canal aqui, o Spot Show, ele nasceu isso, para contar histórias, né? E você fazendo esse relato, com certeza, você acaba influenciando, porque você ouve um relato e fala, meu, deixa lá, eu vou experimentar, né? Exatamente. Vou experimentar, vou ver o que é isso. E aquilo que a gente falou anteriormente, o Brasil é muito grande, a gente tem lugares muito lindos que estão escondidos, e que as cidades podem olhar com esse olhar assim, de vou fazer um esporte turismo, né? Vou, porque mexe com a cidade. Semana passada, nós entrevistamos aqui o Fabrício, do Circuito Mares, ele falou cada número que é fantástico, né? Então, o secretário de esporte que ouvir a live e ver os números dele,
são fantásticos. Então, assim, a gente precisa olhar para isso, né? E hoje os grandes organizadores, eu acho que eles têm hoje o queijo e a faca na mão, que são os números que eles têm de impacto, né? Que em muitos casos da natação a gente não tem. Ou é muito difícil cada federação conseguir gerar esses dados, né? E funciona assim, né? Nesse mesmo ano, eu recusei 2 travessias porque não dava para eu ir, que é em Santarém, no Pará, que é lindo, e Corumbá, no Pantanal. O Brasil é maravilhoso. O Brasil é maravilhoso. E isso funciona. Funciona tanto que mês que vem eu vou estar em Portugal, vou estar na Ilha da Madeira, a convite de um evento lá da Ilha da Madeira, chama Evento Internacional da Ilha da Madeira, que eles querem transformar o litoral de Portugal na principal rota das travessias da Europa. Então, vou para a Ilha da Madeira e a Swim Channel vai ser o veículo oficial porque tem uma relevância em Portugal. Então, esse lugar de desbravar novos lugares para você nadar não para, vai continuando. Então, mesmo na pandemia, o mercado já está preparando para a saída da crise, né? Então, mês que vem estou em Portugal, Ilha da Madeira. Que bacana, vamos acompanhar, a gente vai ficar curioso depois para escutar. Vou dar um spoiler aqui, porque eu sei que tem muita gente que gosta de natação. Segunda-feira com a gente, Bettina Loscheter vai estar conosco aqui, vai estar conversando aqui. Então não perca, você que gosta, ela acabou de entrar aqui. Então seja muito bem-vinda, Bettina, que vai estar contando a história dela conosco. Grande Negueba, futsal, também super história dele aí, grande Negueba aqui. Garoto aí, bom de bola. Bom de bola. Ó, tem também aqui nadadora brasileira australiana, a Lisandra. A Lisandra já participou de várias provas, mas ela participou da maior prova da Austrália, que é Pier to Pub. Você sai de um pier, vai direto pro pub, chega e toma seu gargalo lá, mas são 3.000 atletas juntos, não é fácil não. Tem muita prova legal espalhada. Sensacional, sensacional. Eu espero que pelo menos não tenha fila para pegar o prêmio no pub, né? A gente torce para isso. Muito bom, meu querido. Patrick, vamos falar Jogos Olímpicos, cara. Jogos Olímpicos. Cara, bom, hoje já eu ia fazer essa pergunta, né? Qual a sua expectativa para os Jogos Olímpicos? Eu até estava pensando antes do programa, eu falei, caramba, né, meu? O Gregório me bate o recorde europeu nos 1.500, na primeira queda pós-pandemia. Então, só com esse detalhe, o que você espera dos Jogos Olímpicos, Patrick? Assim, eu acho que o Brasil e os Estados Unidos foram um pouco prejudicados, né, falando no cronograma geral, porque os europeus, o que eles estão fazendo? Eles estão fazendo para dar um pico de alta performance esse ano. Você não pode passar um ano inteiro sem fazer uma competição polida e raspado bem, porque você tem que dar uma melhorada esse ano para melhorar o ano que vem. O Gregório Paltrinieri fez um planejamento fantástico, né? Ele perdeu para o Florian Dobrock, que é o alemão, ano passado, mas ele perdeu porque estava muito cansado, né? Ele nadou muita prova de maratona aquática antes da natação de piscina. E nos Jogos Olímpicos, a natação de piscina é antes da maratona aquática. Então, esses europeus que estão fazendo do sete cole como se fosse um mundialito, são muito inteligentes. Tudo bem, pandemia é pandemia. Em relação ao Brasil, não vou falar de medalha, vou falar de bons resultados. Na natação masculina, a gente tem atleta entre os 16 do mundo em todas as provas. Em todas as provas. Até no 200 peito a gente tem. Então, de uma maneira geral, a gente não tem... a gente é homogêneo. E eu acho isso muito bom. Então, a gente tem bons atletas de 50, 1.500 no borboleta, no costas, no peito e no medley. Não são todos que têm chances de medalha olímpica. E talvez a gente ganhe medalha só no fratos e no 4x100 livre. Mas a gente não é ruim em nenhuma modalidade. E isso é uma base para que nasça um funil de super atletas para 2024. Tá, perfeito. Perfeito. Acho que é uma análise muito legal essa que você está fazendo. Dá para até fazer uma análise rápida, né? Se a gente fala 50 livre, tem o Fratos, fala 100 livre, tem o Xereguini, tem 200 livre, tem o Scheffer, 400 livre, tem o Cachorrão, 800 o Cachorrão, 100 borboleta, Vinícius Lanza, 200 borboleta tem o Léo de Deus e o Altamiro, Costas do Deus, peito tem João Gomes, medley tem Breno Correia e o Léo Santos, 200 peito tem Caio Puputz. Não tem nenhuma prova que a gente é muito ruim. Não tem isso. A gente é homogêneo.
E, basicamente, só Estados Unidos, Austrália, Japão e Brasil conseguem ser tão homogêneo dessa maneira. Isso tem que ser respeitado. Perfeito. Você acredita, seguindo um curso natural, essa nova geração que está chegando, né? Esse funil vai ser melhor em 2024? Talvez a gente vai aumentar as nossas reais chances de medalha para 2024? Com certeza. A idade do nosso 4x200 é muito nova, muito nova. O Breno Correia, o Scheffer, o Murilo Sartori, né? E você tem outras oportunidades. A gente vai ter uma renovação, mas a gente já está meio pré-preparado, porque o ciclo de 2021 para 2024 vai ser rápido. Vai ser 2021 Jogos Olímpicos, 2022 Campeonato Mundial da Fina de Longa, 2023 Campeonato Mundial da Fina de Longa, 2024 Paris. Então vai ser 4 anos muito intensos para o nadador. Então essa galera que vai se formar de 2021 é muito boa. E aí você tem as oportunidades. Quem conhece a natação mundial, vou dar o exemplo do 200 e 4x200, o melhor nadador do mundo é o Sun Yang, que nem é tão bom assim de 200 livre e foi pego no doping. E aí o campeão mundial que foi desclassificado é o lituano Danas Rapotis. Então, o melhor nadador do mundo é um cara sem expressão, chamado Matsumoto, do Japão. Então, não é só... Tem muita prova que está meio fraca. Dá para dar um estouro, assim. E a gente tem algumas oportunidades. Tem prova que não dá para se aventurar. 50 sem livre é do Caleb Dressler e do Kyle Chalmers lá. Mas tem muita prova com abertura. Perfeito. Não, acho que é uma análise muito boa essa que você está fazendo aí. E assim, você sentiu isso na pele, o nadador, o esportista em geral, né, que ele quer buscar uma medalha, ele precisa formar uma casca, né, uma ferida, né? Ele precisa ir para grandes campeonatos, talvez não atingir grandes resultados, ou ficar um pouco aquém, para poder depois, sim, ter o seu ápice, né? A gente vai ter, eu não vou entrar muito no mérito, a gente vai ter uma mudança de clubes a partir de 2021 até 2024, mas eu acho que os profissionais, eles de 2021 a 2024 não devem mudar muito, porque 3 anos é curto. Perfeito. Meu querido, você fez uma live com o Renato Codani, que eu assisti ela logo após a nossa, né? Comecei a assistir, depois a gente já começou aqui, e aí depois eu fui lá e assisti lá gravar. E a gente fala da natação feminina, acho que a natação feminina já virou até um paradigma, né? Aquelas histórias que a gente ouve, né? E vira e mexe, volta à tona, né? Na sua opinião, o que falta para a natação feminina, Patrick? E essa é uma pergunta que eu tenho feito para todo mundo passando aqui, treinador, atleta, né? Na sua opinião, o que falta para a gente poder ter uma natação feminina mais forte? Não vou querer falar essa palavra, mas mais competitiva, com mais meninas, que eu acho que o que mais me incomoda é ver mais meninas competindo. Primeiro ponto, né? O que você acha que falta para a natação brasileira também buscar essa homogeneidade que você falou no masculino? Olha, a natação é uma modalidade individual. Quando o Ricardo Prado foi medalhista olímpico, ele passou por cima de tudo e a todos, né? Quando o Manuel dos Santos foi medalhista olímpico, não tinha tradição. Quando o Gustavo Borges, ele se aventurou a vamos jogar em Michigan. É uma modalidade individual. Você vai para Michigan, faz seu treino sozinho durante 4 anos, vai para a bolsa, interna, tal, tudo. Uma modalidade individual, eu acredito que você primeiro assim, se o Brasil é ruim, eu vou para os Estados Unidos. Agora, se fala que existe mais homem rico que mulher rica, não. Eles nascem, são adolescentes e têm a mesma estrutura. O garoto de 13 anos, ele pede, eu quero uma bolsa nos Estados Unidos. A mulher, por que ela não vai? Se o Brasil é ruim, se o Brasil não consegue dar a mesma atenção nas bases, por que a pessoa não tenta fora? Então, como a gente está falando de uma modalidade individual, a culpa é sempre do atleta. Ela é do atleta. Você pode arrumar maneiras de intervir. A África do Sul é um país com a base de natação muito ruim, mas os atletas, eles têm muito atleta que se aventura e dá resultado na África do Sul. Então, em primeiro lugar, como é esporte individual, a culpa é do próprio atleta. Primeira coisa. Segundo,
eu acho que, às vezes, não necessariamente precisa ter solução. É normal em um país você ter modalidades mais fortes do que o outro. Eu vou dar um exemplo. O surf masculino do Brasil é muito forte. É muito forte. E ninguém fica falando, as mulheres não surfam tão bem. Talvez elas nem venham a surfar tão bem contra os nossos homens. O nosso futebol masculino, ele é muito mais forte que o feminino, diferente dos Estados Unidos. Talvez esse dia não chegue. Talvez o dia, o futebol feminino vai ficar tão... Talvez esse dia nunca chegue. Então, talvez as mulheres nunca chegam a ser o que os homens são. É triste falar isso, mas às vezes seja da própria modalidade, está enraizado, né? A pessoa quer outras coisas, porque às vezes não tem uma solução. O nosso sistema é voltado para os homens. Não é voltado para os homens. A natação, quando você é pequenininho, lá da escolinha, a quantidade de menino é a mesma quantidade de menina. Né? É a mesma, com 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, quando você vai fazendo 10, 11, 12, vai diminuindo. Vai diminuindo por quê? Porque tem que enfrentar água fria, aquecedor quebra, as meninas, sei lá. Então, talvez você esteja já enraizado na personalidade e nunca venha a ser igual ao masculino. É triste falar isso, mas talvez seja isso, né? A gente nunca teve uma medalhista em piscina, né, na natação. No masculino, a gente já teve mais de 8 atletas. Por quê? A diferença é muito grande. E a diferença ela já vem lá desde o Tetsuo Okamoto, né? Então, talvez não tenha muito. Não é culpa, talvez, só da CBDA ou só de tudo. Acho que está dentro da natação. É lógico que tem exceções. A Ana Marcela é a melhor atleta do Brasil entre homem e mulher, né? Porque é uma modalidade individual, ela encara dessa maneira. A Joana encara dessa maneira. A Flávia Delarone encara dessa maneira. Então, precisa se considerar um esporte individual e ir para cima. Eu acho que esse é o grande segredo. As mulheres têm talento. Só tem que partir de dentro. Sabe, o César Cielo, cara, ele é um leão. Quando ele se bate no negócio, aquilo, ele... Você nasce, você vai criando atrás disso. Então, o problema está na mulher, assim. Porque os técnicos, a gente conhece bem. Mirko, Vanzella, Alberto Pinto, Duda, Fernando, Kiko. Eles dão atenção igual, né? Quando a Ana Marcela estava no Unisanta, a atenção ia toda para ela. Por quê? Porque ela era a melhor do time. É meio óbvio isso. Não é porque a pessoa favorece o masculino. Quando uma mulher é melhor do que o resto do time, quando o SESI gira em torno da Etienne, eles estão cagando pro sexo. É para quem é melhor. Perfeito. Não, eu acho que é bem interessante o que você está falando, e eu vou falar o porquê do bem interessante, porque você coloca um ponto contrário do que vem acontecendo aqui no programa, né? Então, essas contradições, para mim, são da onde vai surgir as grandes ideias. Não adianta a gente estar numa mesma sala com todos indo para o mesmo lado, tendo as mesmas ideias, né? Então, eu acho que é muito, muito assim, impactante o que você fala, né? Da gente... Então, existe, então, no seu modo de ver, talvez seja uma atitude, talvez seja um protagonismo da mulher querer um pouco mais do que os homens, né? Assim, fazendo um resumão. Eu vou dar um exemplo. Na maratona aquática, só cabe 2 por prova, tá? Então, a gente teve uma fase de Poliana e Ana Marcela. Se alguém quisesse tirar uma dessas duas do time, tinha que ser muito boa. E aí nasceu a Viviane Jugblut, que é tão boa quanto elas. Então, na maratona aquática, a menina sabe que se ela quiser tirar a Viviane e a Bettina quer, tem que tirar muito. Então, a maratona aquática feminina, ela está muito diferente da natação de piscina. Está muito diferente, está muito mais evoluída. Porque quando é difícil chegar aqui, é mais trabalhoso. Hoje é mais fácil você ser medalhista no Troféu Brasil de 100 livre feminino do que no masculino, né? Então, eu acho que essa dificuldade, ela também seleciona melhor a nova geração. Muito bom. Você vê assim, como você tem contato com vários organizadores, você também vai para outros eventos fora do país, aí você vê que tá cada vez mais as bolsas, os valores, a premiação, ela está ficando mais equilitária nesses esportes aquáticos, Patrick?
Eu acho que a gente está mudando, a gente está vivendo ainda a terceira fase do profissionalismo da natação mundial, né? Então agora eu acho que os atletas eles têm que estar bem mais vezes, não só no Mundial da FINA, tem que estar bem em toda etapa de ISL, em toda etapa de FINA, de Jogos Olímpicos, e as competições elas têm que gerar mais dinheiro. Aí o atleta, ele, além dele se tornar famoso, ele ganha o dinheiro e vai pela premiação. Então, quanto mais evento com dinheiro, mais a gente vai ver que o atleta vai estar bem sempre. Vai estar bem sempre. Vai dar uma maneira de estar bem sempre. A Katinka Rossu fez a fortuna dela fazendo Copa do Mundo de natação. E ela provou que dá para você competir 8 etapas em 8 meses, nadando 8 provas. Talvez 8 é um exagero, mas mas dá para conseguir. Então, a natação vai para uma terceira fase em breve. E a ISL não é nenhum órgão muito bom, mas está aí para movimentar para cima a natação profissional. Ela vai, com certeza, ela já está impactando e mexendo com o mercado. Isso é nítido já, assim, né? Cara, falando em mercado, para a gente fechar o nosso bate-papo aqui, acho que nós temos 3, 4 minutos, né? Antes da gente tomar um tackle aqui do Instagram, para ele nos derrubar. Na sua opinião, o mercado esportivo, né? Os investimentos aí realizados no esporte, pós-Covid-19, né? Pós essa pandemia, eles vão demorar para se reerguer, Patrick? Como é que você enxerga isso? Eu enxergo que um ano não é longo prazo. Eu enxergo um ano a médio prazo. Então, não vão demorar para se reerguer. A Swim Channel ajudou a formação de alguns produtores de evento no estado de São Paulo, a falar com as prefeituras e o governo. Eu acompanho os investimentos das marcas esportivas. Ninguém está bem, mas a projeção para dezembro é respeitosa. E se eu te falar que um ano é curto prazo, eu acredito que seja a curto prazo o retorno. Sou muito positivo. Eu sou muito positivo. Eu tenho esse problema. Eu sou muito positivo em previsão olímpica. Eu sou muito positivo para falar de natação, mas eu acredito numa retomada rápida, Marcelo. É o que eu realmente acredito. Não, é fantástico. Eu acho que você não está fazendo uma previsão tão errada assim. Eu estava vendo um reporte que eu recebi semana passada desses grandes eventos de corrida, que a gente também coloca aí, vamos poder colocar os grandes circuitos de maratona aquática, que reúne 2.000, 3.000 pessoas. Eles já projetam no segundo semestre de 2021 um começo da recuperação. Então, daria mais ou menos um ano que você está falando aí, né? Então, o que está, assim, muito na mente dos organizadores, conversando com patrocinadores, tudo, é a mudança de um calendário de 2021. Então, talvez o calendário que a gente está habitual, né, de a gente saber, tal mês nós vamos lá para Amazonas, tal mês tem a Ilha do Mel, talvez isso só em 2022. Mas eu acho que a recuperação é mais importante do que a data em si. Acho que eu tenho mais um minuto para falar. Saiu uma matéria que a Swim Channel republicou, que é da Liga Europeia de Natação. Como a modalidade coletiva ainda não pode ser praticada, o futebol, o vôlei, o polo aquático, só pode ser o individual, e inacreditavelmente aumentou a taxa de nadadores de águas abertas durante a pandemia, porque o cara não pode fazer esporte coletivo, então ele foi correr e nadar. Então, a galera de corrida de rua e natação cresceu durante a pandemia. É um estudo que está na swimchannel.net, quem quiser acessar está lá, mas é uma informação muito animadora. Muito bom, galera. Então, assim, faltando 1 minuto e 20 para a gente sair do ar. Muito obrigado, Patrick. Sensacional. É bom a gente sempre terminar a live num positivismo. A gente precisa acabar com a polarização e ter mais harmonização aí no nosso dia a dia e também no esporte. É muito importante isso. E, assim, você tem 1 minuto aí para se despedir. Fica à vontade, meu querido. Cara, eu nem vou me despedir. Eu só vou falar, Marcelo, o dia que você quiser, vamos entrar no carro, vamos para o Paraná, vamos para Santa Catarina, escolher uma prova lá no, sei lá, para depois de Garopaba, um achado de água, fazendo lifestyle e depois volta tranquilão para São Paulo. O dia que você quiser, já estou pronto. Legal, legal. Vou me preparar, vou pegar e separar minha sunguinha, meu óculos e minha touquinha
para a gente poder fazer isso. Meu querido, muito obrigado. Obrigado por você ceder esse espaço aí, ceder o seu tempo para a gente poder conversar e aprender também um pouco mais sobre o mercado esportivo e aí você também traduzir toda a sua paixão pela água aí. Galera, muito obrigado. Beijo para todos. Forte abraço. Daqui a pouquinho já está no nosso GTV essa live que foi sensacional. Até amanhã às 20 horas com eles, sim, com os meninos que fazem esse programa junto comigo. Jorge Carlos e Luiz Taioli. Abraços!